Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje vamos falar sobre pliometria. Pliometria que é uma forma de fortalecimento, pode ser utilizado também como forma de reabilitação e eventualmente mesmo como uma forma de ganhar performance na corrida. É algo que até pouco tempo atrás não se ouvia tanto falar, mas que tem sido, pelo menos para mim, eu não sei a experiência de cada um dos nossos ouvintes, eu tenho visto cada vez mais isso aparecer tanto na mídia tradicional, como em estudos, eventualmente em conteúdos de redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube, a gente vê bastante gente falando sobre isso. Então a gente vai destrinchar sempre com um embasamento científico, buscando trazer as evidências, que aqui eu já vou dar o spoiler, que para variar, não são evidências científicas muito robustas. A gente tem aí algumas coisas, mas não tantas. E aí o Murilo vai utilizar todo o conhecimento dele para falar sobre a pliometria. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente aqui com vocês hoje. Como o André muito bem já falou ali no início, cada vez mais a gente vê, pessoas utilizando pliometria na sua rotina de treinos, como parte da sua rotina de fortalecimentos. Aí muitas pessoas podem estar ouvindo agora e pensando, nossa, mas o que é pliometria? Bom, se você já viu alguém agachando com velocidade, saltando bem alto várias vezes, se você já viu alguém realizando saltos sobre caixote ou do caixote, esses são exemplos de exercícios de pliometria. Então, a definição de pliometria nada mais é do que um tipo de treinamento de força que envolve a predominância de contrações rápidas, de contrações explosivas. E aí não é regra, mas a maioria dos exercícios de pliometria envolvem saltos, com uma perna, com as duas pernas, e diferentes variações, mas basicamente são exercícios de salto. Então essa é a definição principal aí de pliometria. Exato. E aí, para aquela pessoa que pode estar se perguntando assim, pô, mas eu não salto, eu não faço salto à altura, eu não faço salto com vara, eu sou corredor. Então, gente, vamos lá, vou contar uma coisa para vocês. Correr é saltar de forma sucessiva, né? Nada mais a gente faz do que estar dando vários saltos, unipodais, diga-se de passagem, ou seja, você corre cada vez com uma perna em contato com o solo, então esse é um ponto importante. E assim, é muito interessante, Murilo, eu não sei se eu já estou quebrando um pouco aqui a sequência da pauta, mas assim, o que a gente tem, isso explica um pouco aí por que a pliometria vem ganhando importância, vem ganhando relevância, estudos e tudo mais. É a capacidade, você pode, isso eu vou falar aqui sobre uma perspectiva, por exemplo, do meu tratamento da minha tendinite de Aquiles. Você começa lá a reabilitação e você vai fazendo exercícios como elevação, o calf raise, que é a elevação com um pé só, que você vai treinar ali a sua musculatura. Você vai progredindo, passa do bilateral para unilateral, passa para o unilateral com carga. E aí, gente, o que acontece? Daqui a pouco você está fazendo, vou falar o meu caso, eu estava fazendo a elevação unilateral, ou seja, eu colocava a ponta do meu pé no step, com uma perna só e pegava um peso de 35 quilos. E fazia 15 elevações, 15 a 20 elevações, 3 a 4 séries. Chega no momento que você não consegue mais aumentar a carga, porque eu simplesmente não conseguia segurar o halter de 38, de 40, pelo tempo suficiente para fazer. É um outro limitador, Não Exato. É mais a questão da força. E o mais impressionante, isso é um ponto interessante, o mais impressionante é que no momento em que eu passei do exercício de força tradicional para a pliometria, você faz de repente um exercício de salto unilateral e aquela sua musculatura da panturrilha que não sentia mais nada, não importa o quanto eu botasse de carga, eu não conseguia mais ter aquela dor muscular tardia, no dia seguinte você está com a perna moída. Porque a capacidade de replicar o exercício como a corrida com a pliometria é muito maior. E daí acho que é a lógica, entendeu? Como você querendo ou não, o exercício resistido tradicional, ele não tem a mesma lógica do que um exercício de salto. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que salto é melhor do que exercício de força tradicional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, assim, do ponto de vista de mecanismos, de biomecânica, é muito mais similar um salto do que um exercício de força resistido.
Exatamente, André. E é por isso que é importante a gente inserir esses tipos de exercícios na rotina de um atleta, né? Principalmente quando a gente fala em reabilitação, no final de fase de reabilitação, os exercícios de pliometria entram em jogo porque eles têm uma semelhança maior ao gesto motor, seja da corrida, que o André muito bem falou, nada mais é do que uma sucessão de saltos unipodais, como de outras modalidades esportivas, do basquete, do vôlei, de várias modalidades que envolvem saltos até muito mais visíveis, né, digamos assim, do que na corrida. Então, para a gente fazer uma transferência daquela força muscular que a gente ganhou para o gesto motor da modalidade em questão, a gente passa por essa fase de exercícios de salto, de pliometria. Exato. E aí, André, para a gente entender a importância da pliometria para modalidades esportivas e para corrida, consequentemente, a gente tem algumas premissas, né? A primeira é a que você já muito bem falou sobre a sucessão de saltos, né, em diferentes esportes, mas na corrida também, saltos unipodais, como a gente já falou. E a segunda, André, é que o nosso músculo, ele tem a capacidade de acumular energia elástica e restituí-la como força muscular. E aí eu vou explicar isso brevemente aqui, André. O nosso músculo, ele funciona como uma mola, né? A gente produz energia, é claro, utilizando ali substrato energético, contração, ATP, etc. Mas a gente também consegue produzir força muscular através de um componente elástico. Então, tanto os nossos músculos quanto os nossos tendões, eles têm o que a gente chama de stiffness, que nada mais é do que essa capacidade elástica do músculo. Quando a gente pega uma mola, a gente estica a mola, a gente solta a mola, ela automaticamente volta para a posição inicial dela rapidamente, tá? A mesma coisa acontece com os nossos músculos e nossos tendões. Dentro dos nossos músculos, a gente tem um sensor chamado de fusos, né? Fusos musculares. Esses fusos, eles são sensores de alongamento. Eu vou usar aqui como exemplo um agachamento, tá? Se a gente agacha rapidamente, então a gente está na posição ereta e a gente desce rapidamente o nosso quadril, flexionando nossos joelhos, nossos tornozelos, nosso quadril, a gente agacha. Se a gente faz isso com bastante velocidade, musculatura, por exemplo, de quadríceps, de glúteo máximo, essas musculaturas elas são alongadas. E os nossos fusos, que são esses sensores de alongamento, eles percebem esse rápido alongamento, mandam um sinal elétrico, um impulso nervoso ali para a nossa medula, e a medula ativa motoneurônios, que são nervos que inervam células, fibras musculares, e manda as nossas fibras musculares se contraírem como um mecanismo de defesa. Por que isso? Porque se a gente estende muito rápido o nosso músculo, e se a gente não tivesse esse mecanismo de defesa, a gente provavelmente teria ali uma distensão, um estiramento da nossa musculatura. Esses sensores, eles funcionam Ou como mesmo um mecanismo... uma lesão ligamentar, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, esses sensores servem como um mecanismo de proteção, primeiramente, né? Então, assim que esse impulso nervoso é levado para a medula responde como um sinal nervoso para ativar a musculatura no sentido contrário, ou seja, fazer com que ela se contraia, ela volte para a posição inicial. Então, pensando nisso, a gente entende como a pliometria funciona. Quando a gente faz exercícios de salto, por exemplo, do agachamento, que eu usei como exemplo, a gente tem tanto esse componente neuromuscular entrando em jogo, esses sensores funcionando, mandando o sinal nervoso para a medula respondendo como sinal muscular, e a gente tem também essa capacidade do músculo de restituir a energia, né? A gente transforma a energia do agachamento em energia elástica e restitui como força muscular. É assim que funciona o exercício de pliometria. É assim que a gente trabalha, né, esse componente elástico do nosso músculo. E um outro exemplo disso, André, é bem interessante, quando a gente tem uma entorse, por exemplo. Por que a gente fala que, por exemplo, para a gente se proteger de uma entorse de tornozelo, é importante fortalecer a musculatura? Porque quando a gente torce o nosso tornozelo, né, esses fusos, eles percebem que houve um alongamento muito abrupto da nossa fibra muscular, e eles respondem com uma contração no sentido oposto, voltando o músculo para a posição inicial. Se o músculo não tem força suficiente para voltar o tornozelo para a posição inicial, a gente vai acabar machucando e tendo ali uma lesão, tanto
ligamentar, quanto muscular, ou até mesmo mais séria, óssea, por exemplo. Exato, assim, e é isso, assim, e o componente elástico, ele é muito importante e tem muito a ver com, inclusive, economia de energia, né, ou seja, economia de corrida. A gente vê aí, quando você vê um corredor profissional correndo, você vê que uma coisa interessante de você observar, se você tiver aquelas câmeras laterais, você vê que o tempo de contato com o solo é ínfimo, né? Então, assim, isso inclusive tem relação com lesão, né? Quanto menor o tempo de contato com o solo, menos você vai desperdiçar energia do ponto de vista de vetor vertical de energia e você vai ir para frente. Então, você vai poupar ali toda a sua musculatura e o seu osso daquela força vertical. Você vai utilizar a musculatura e o tendão de Aquiles, por exemplo, né? Ele tem uma capacidade elástica absurda, assim. Então, assim, você coloca o pé no chão, ele estica e contrai. E você, consequentemente, meio que salta para frente com uma mola e consegue ter uma economia de energia muito grande. O problema é, de novo, usando o exemplo do que eu acabei de falar. Você estava, que nem eu estava fazendo lá a elevação para os gêmeos. Eu não sei como falar isso em português, gente, desculpa. Não sei qual que é o nome, Murilo, do calf raise unilateral em pé. Exercício flexão plantar unilateral. Beleza, flexão plantar Pode ser unilateral. no step ou no solo. Isso. Aí você tá fazendo lá, beleza, eu que tenho mais ou menos 70 quilos, pego lá um peso de 35, nossa, eu tô levantando cento e poucos quilos. Isso não é nada perto do que eu vou expor esse meu tendão a hora que eu estiver correndo. Porque eles podem chegar a 9 vezes o peso corporal. Obviamente, isso eu tô falando de um sprint, né? Mas é de 2 a 9 vezes o peso corporal que a gente está expondo esse tendão a cada passada. Então, olha a desproporção, né? O quanto ele vai ser mais exigido. E aí eu vou contar, de novo, um pouco anedótico, mas eu sofri muito com isso do ponto de vista de tendinite do calcâneo. Eu tinha dor, fazia reabilitação, exercício excêntrico, tal, não sei o quê. Melhorava. O problema é que no momento em que eu voltava, aumentava o volume ou aumentava a intensidade, ele recidivava. Eu não sei, é difícil dizer se foi isso ou não, mas no momento em que eu implementei a pliometria de uma forma mais sistemática no meu treinamento, eu tenho até medo de falar, mas eu não tenho mais sentido o tendão. Eu estava falando com o Murilo aqui. O trabalho da Maratona de Chicago está feito. Passei pelo meu pico de treinamento, né? Então, semana passada foi o meu pico de treinamento. E eu não estou sentindo absolutamente nada no meu tendão de Aquiles, né? Então, eu acho que a grande diferença, assim, entre outras coisas, mas uma das coisas que contribuiu muito é a pliometria, né? Justamente porque, e a minha físio fala isso, o tendão ele só vai ser bom em ser esticado e contraído rapidamente se ele for exposto a isso, né? Então, assim, é aquela coisa, a mesma coisa que pode induzir uma lesão, é a mesma coisa que pode prevenir uma lesão. E isso é uma das coisas que é um pouco, eu sempre falo isso aqui, mas é porque é importante entender esse conceito. A questão é a dose e o manejo de carga, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Então, acaba que a pliometria acaba sendo um exercício que ele é muito específico, muito mais específico para a corrida. Exato, André. E uma coisa muito interessante, né, André, é que esse componente elástico do músculo, também chamado de ciclo alongamento e encurtamento, ele é uma forma de você gerar energia, né, de você gerar movimento de forma não custosa, né, para o seu corpo, porque você não utiliza ali ATP, né, a fonte principal de energia, a molécula de energia, né? Você não a utiliza, então é uma forma gratuita. E é por isso que a pliometria se relaciona muito com a economia de corrida. Exato. É uma mesma pessoa correndo numa velocidade X e a outra correndo na mesma velocidade, uma pessoa Y correndo nessa mesma velocidade, podem ter custos diferentes para essa corrida. E isso é economia de corrida. Exatamente. E a pliometria se encaixa muito nesse sentido. É claro que a gente tem N outros fatores que influenciam na economia de corrida, mas você ter esse componente elástico bem desenvolvido em seus músculos e tendões é um forte componente a favor da sua economia de corrida. E aí, André, a gente até achou, né, é um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, mas eu dei uma olhada aqui, achei ele muito bem feito, de um estudante da Unicamp, que o título foi de 2017, o título é Influência do treinamento pliométrico na economia de corrida em atletas de endurance.
fez Opa, uma baita legal. revisão do que é pliometria, o que é economia de corrida, e ele encontrou alguns estudos científicos, né? E a principal conclusão foi que, sim, o treinamento de pliometria, mesmo com doses não muito altas na semana de um indivíduo, seja ele amador ou até mesmo profissional, 2 sessões na semana de alguns exercícios de pliometria, já é o suficiente para que você tenha melhoras na economia de corrida, não necessariamente induzindo ali melhoras de VO2 máximo e etc. Então foi Não, bem não é legal esse o que esse ponto. TCC não é esse o ponto, então foi muito legal que esse TCC achou, porque vários estudos mostram que a pliometria em si, você melhorar esse componente elástico já melhora a economia de corrida. Não foi melhora de VO2, não foi diminuição de peso corporal, nem nada. Foi simplesmente você desenvolver essa elasticidade dos seus músculos e tendões. Aí é aquela coisa, né, Murilo? A questão do VO2, que eu acho que muita gente se confunde. Então vamos lá, imagina que você tem um carro que tem 185 cavalos. É um carro poderoso. Bom, O problema desse carro é que ele faz 5 km por litro. Então ele é potente, então a potência do motor seria mais ou menos o VO2, só que ele é um potente beberrão. Quando você está treinando pliometria, você não vai melhorar, ele vai continuar tendo 185 cavalos, mas é como se você pegasse esse motor e falasse assim, olha, eu vou treinar a pliometria e agora em vez de fazer 5 km por litro, eu vou fazer 7 km por litro. Ou seja, você está com a mesma potência, porém você está tendo uma melhor eficiência energética. É por isso que a pessoa pode melhorar a corrida, a performance, sem melhorar o VO2. É isso, porque ela melhorou a eficiência. Então, assim, isso é o melhor dos mundos, né? É uma coisa, assim, muito interessante. Então, a gente pode começar a elencar aqui, então, Murilo, quais são os possíveis benefícios, né? A gente falou de algumas coisas já, mas só para a gente colocar de uma forma organizada. Então, benefício número 1, economia de energia. Né? Acho que isso é uma coisa que é muito interessante. Inclusive, você falou, você usou o termo stiffness, né? Que é tipo assim, o termo em português seria assim, a dureza, né? Rigidez. A rigidez, acho que até melhor que dureza. A rigidez desse corredor. E aí a gente começa a entender, e aí eu vou usar a minha implicância que eu tenho com alongamento, que os corredores mais encurtados, os corredores que são literalmente mais rígidos, acabam muitas vezes tendo um desempenho melhor. Aquele cara aí ultra elástico Não é bom também. não é bom também, porque ele vai ter menos esse retorno de energia, né? Ele tem esse retorno de energia prejudicado, né? Então, se Imagina o tendão só, dele né, já André? Aquiles é super Isso. móvel, aí a hora que o pé dele encosta no chão, ele é frouxo. É como você querer, sei lá, imagina um estilingue. Você vai puxar, e assim, quanto mais duro for aquele elástico, tudo bem, vai ser mais difícil de puxar a pedrinha. Mas a hora que se você conseguir puxar e soltar, a pedrinha vai muito rápido. Agora pega um estilingue com um elasticão bem molão. Você vai esticar, às vezes a pedrinha nem sai do lugar. É mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, assim. Você vai perder muito tempo, né, para esticar esse elástico, né? Até esse Exato. fuso muscular perceber que esse músculo está sendo Exato. alongado, leva-se um tempo. É claro que a gente está falando aqui de milissegundos, né, mas que fazem a diferença, né? Às vezes ali Total. numa corrida, né, até que o seu músculo entre, digamos assim, até que o músculo bote em funcionamento esse componente elástico, essa restituição de energia, leva-se muito tempo e aí você provavelmente já está dando a próxima passada e não utilizou muito de forma muito eficaz, né, esse componente elástico. Exato. Então, assim, então, o primeiro ponto é esse. Em relação à lesão, o que eu encontrei, e aí eu vou fazer vou fazer aqui o disclaimer, vou deixar claro para nossos ouvintes que, assim, não é que a gente fez uma revisão cientificamente, ou uma revisão sistemática da literatura. Eu procurei, eu achei muita coisa para outros esportes, inclusive, principalmente o basquete, eu achei muita coisa. Para corrida eu achei pouca coisa, tá? E eu não encontrei pliometria no contexto de prevenção de lesão. Eu realmente não encontrei, tá? Não sei se o Murilo encontrou. Eu procurei, Não, também não. não achei. Então, assim, não dá pra gente dizer hoje que é provado que você incluir pliometria no seu treino vá prevenir lesão. Agora, em relação à reabilitação, também não tem uma literatura ultra robusta, mas é aquela coisa, já é uma prática incorporada, né? Então, assim, dificilmente alguém vai fazer até pode fazer, mas eu não encontrei também. Um estudo assim,
reabilitação de tendinopatia do Aquiles com pliometria e sem pliometria. Eu não achei esse estudo. O que eu estou querendo dizer aqui? Seria para dizer se incluir pliometria na sua reabilitação é melhor ou não. Eu, conversando, estudando e interagindo com fisioterapeutas, eu percebo que isso é algo que já foi praticamente incorporado. É difícil alguém que não advogue o uso da pliometria, e quando o Murilo falou, que é um ponto muito importante, numa fase final de reabilitação. Acho que esse é um ponto importante. A gente pode um dia trazer um físio aqui para falar sobre esse aspecto, né? Acho que seria até melhor, mas o ponto é o seguinte, gente, como eu já falei, na fase inicial, quando, por exemplo, usando de novo o meu exemplo, está com dor no tendão de Aquiles, não é a hora de fazer pliometria. Por quê? Porque a pliometria ela vai ter uma sobrecarga ali do tendão muito maior do que o exercício resistido tradicional. Então, você começa com o exercício resistido, mas lá na frente é importante consolidar essa reabilitação com a pliometria. Né? Com certeza, André. E aí a gente tem outros benefícios, né, André? Vai lá, a gente tem a economia de corrida, você falou prevenção de lesão ali, talvez a literatura ainda careça ali de informações, né? Mas é uma prática recorrente no contexto de reabilitação. A gente tem melhoras significativas também em potência, em explosão muscular, né? Então a gente tem estudos que nos mostram melhora, por exemplo, de salto contra movimento. Então a altura que o indivíduo consegue saltar, né, pré e pós uma intervenção com exercício de pliometria muda bastante sobre o basquete, por exemplo, que aí acaba sendo determinante de performance, né? Perfeito. Para corrida, assim, a gente não vai precisar saltar tão alto, mas essa melhora de potência nos mostra, né, é a comprovação de que você melhorou a eficácia desse componente elástico e, consequentemente, você tem ali uma repercussão em economia de corrida, como a gente já mencionou, né? Então, assim, melhora de economia de corrida, de potência, de explosão, são os principais achados. Exato. E uma coisa que é importante, a gente vai falar, acho que você vai falar alguns exemplos de exercícios pliométricos, né? Mas, assim, uma coisa que é importante também, que assim, quando você for executar, isso é importante, são saltos, então vou saltar aqui. É importante que você tenha a consciência de que você tem que tentar minimizar o tempo de contato com o solo, né? Então, eu vou dar um exemplo de um que, inclusive, eu faço hoje em dia, que eu subo no banco, e aí eu saio do banco, pulo, aí eu encosto no chão, mas o mais importante é você amortecer de forma, assim, não é você pular do banco, é difícil explicar isso do ponto de vista sem visual, né? Você pulou do banco. Você pode cair no chão, amortecer, ou seja, flexionar o joelho e levantar. Isso não seria o ideal. A gente está falando de exercício pliométrico, eu saio do banco, eu caio no chão e rapidamente eu dou um salto para cima. Isso vai induzir justamente o que o Murilo já falou aqui, a capacidade de reatividade muscular, vai minimizar o seu tempo de contato com o solo. Então, isso vai, mais uma vez, potencialmente diminuir o seu tempo de contato com o solo, que vai ter consequências, tanto no seu stiffness, mas também na sua sobrecarga osteomuscular. Então, aquele cara que toda vez tem canelite, aquele cara que toda vez evolui com fratura por estresse, é mais uma pessoa que talvez fosse muito interessante a gente introduzir exercícios pliométricos. De novo, com muito cuidado. Pensa só, o cara tá com canelite. Aí você vai pegar e vai começar a pular do banco. Então tem que ser a carga, a forma que isso é feito tem que ser cuidadosa, né? É muito... são exercícios que têm uma alta demanda, gente. Quem nunca fez, se um dia vai no seu físico, não, quero começar a fazer. Vai fazer, você vai ficar quebrado no dia seguinte. Porque ele pega, é um exercício que pega, é impressionante. Sim. E André, faz todo sentido o que você falou da velocidade, né? A gente tem que fazer todo o exercício de pliometria com velocidade bem elevada, porque principalmente nessa transição, né, da fase excêntrica para concêntrica do movimento. Então, de novo, utilizando o agachamento como exemplo. A gente agachou com velocidade e aí esse intervalo entre esse agachamento, né, o abaixar e o saltar tem que ser muito veloz, porque senão a gente dissipa a energia elástica. E aí a gente não está mais utilizando essa energia acumulada elástica, e a gente está sim utilizando
contração muscular tradicional apenas, né? Exato. Não que ela não entre em funcionamento, mas é que nem metabolismo energético, tá tudo em jogo ali, mas uma predominância mais de um ou de outro, e a gente acaba utilizando só a contração muscular normal e não mais essa contração de restituição dessa energia elástica que se acumulou. Então tem que ser tudo feito com velocidade. Um outro ponto importante também, André, esse é bem curioso e pouca gente pensa nele. E pensar em qual tipo de solo você está executando o seu exercício de pliometria. Legal. Porque se a gente faz num solo macio, a gente também tem restituição de energia desse componente elástico acumulado, a gente não está treinando da forma adequada. Então, realizar exercício de pliometria em grama, por exemplo, em tatame, em terra meio batida, também não é adequado. Por mais que pareça ser um solo duro, não parece que, assim, será que tem tanta diferença assim, fazendo numa grama? Quem teve canelite sabe a diferença de correr no asfalto e correr na grama. É brutal. Não é à toa que a gente fala às vezes para alguém que está com canelite, fala, olha, vamos tentar variar um pouco o terreno, vamos para grama, vamos para terra, faz muita diferença. Então, assim, você colocando a mão, você fala, tudo bem, não faz tanta diferença, mas assim, para o músculo faz. Então, o mesmo se aplica para o treino de pliometria. Você fazer em solos duros de verdade faz bastante diferença. Então, é algo muito importante também. E aí, acho que a gente pode dar outros exemplos. Eu queria só passar um conceito aqui, gente, que é uma coisa que é um conceito de física que às vezes pode ser um pouco... Muita gente pode não entender, né? Qual que é a diferença entre força e potência? Né? Então, assim, força é você... Quanto que você levanta no agachamento? Pô, eu... Não, sei lá, eu nem sei, porque faz tempo que eu não faço um de potência máxima. Sei lá, 20 de 5 de cada lado. Beleza, isso é força. Potência é força, então watts, ou trabalho, que é joules, sobre ΔT. Envolve a variável tempo. E são coisas completamente diferentes. São completamente diferentes, porque o cara conseguir dar um salto com uma barra com 25 quilos de cada lado, ele precisa, além de ter a capacidade de levantar essa barra, ele precisa ter a capacidade de sair de zero de contração e contrair rapidamente o músculo, e aí se projetar para cima. E obviamente, o nosso corpo ele sabe, ele se adapta àquilo que ele é estimulado. Então, por exemplo, até muitas vezes é super importante você, quando você está fazendo exercício de força, você fazer lento, né? Por vários motivos. Para pegar a fase excêntrica do exercício. Então, dando o exemplo, né, sei lá, um supino. Você levanta a barra. Às vezes a gente vê na academia aquela pessoa que faz levanta tudo rápido. Esse cara talvez esteja trabalhando potência, mas ele não está pegando toda a fase excêntrica, que quando ele desce a barra e vai até o peito dele, ele tá perdendo a oportunidade de treinar isso. Tenho certeza que o Murilo ainda faz personal, né, Murilo? Sim. Você, quando tá falando com o seu aluno, você fala pra ele fazer... A maioria das vezes fala assim, faz devagar, não é isso? Ou tô falando besteira? Exato, porque as pessoas, até para facilitar o exercício, querem fazer com uma velocidade maior, deixando menos tempo a musculatura tensionada, né? Por fazer mais rápido. Então, fazer num ritmo um pouco mais vagaroso faz com que suas fibras musculares fiquem ativadas por mais tempo. Exato. Consequentemente, você tem mais ruptura de fibras musculares. Se é um indivíduo que busca aumento de massa muscular, por exemplo, é uma estratégia mais eficiente. Por outro lado, você não trabalha tanto potência. Então, perceba como são coisas distintas, né? Então, assim, isso que é interessante. E é engraçado, Murilo, eu sou péssimo de potência. Eu nunca... Eu lembro que eu já tentei correr sprint e não adianta, eu não consigo ser rápido. Então, às vezes, a minha física fala, André, você vai fazer saltos explosivos. Aí ela filma e me mostra o meu explosivo. Parece uma lesma pulando. É muito engraçado, porque eu não tenho essa potência, entendeu? É muito interessante. É por isso que eu sou ruim em 100 metros, entende? Por outro lado, vale a pena trabalhar isso também, né? Até para ganho de... Você vai ter adaptações neuromusculares e, de novo, você pode ter consequências em performance. Eu só queria destrinchar e explicar o que é potência, que não sei. Se isso for óbvio para todo mundo, peço desculpas aí pela digressão, mas eu sinceramente acho que não é. Né? Perfeito. Bom, legal. Vamos citar então uns exemplos, Murilo, e aí a gente pode tentar bora lá. Pensar assim, tipo... Uma progressão. Quantas vezes por semana, uma progressão, vamos lá. Pode ir, manda bala. Não, peraí. Maravilha, eu vou Antes, eu vou convidar quem estiver vendo aqui a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, eu tenho feito um apelo, esses dias eu até fiquei feliz,
alguém mandou no comentário assim, André, acabei de me inscrever no canal, tal, vou ficar mais atento a isso. Eu falei, pô, obrigado. Então assim, gente, se você acompanha pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Como eu já falei aqui, várias vezes tenho falado em todos os episódios, porque eu tô obcecado com isso. A gente tem muito mais seguidores no Instagram e no Spotify do que no YouTube. E eu sei que tem muito mais gente que acompanha no YouTube do que número de inscritos. Então, se você acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Para quem não sabe, o YouTube depende de um número mínimo de inscritos para liberar opções de monetização, opções de membros, opções de botar produtos do podcast para se vender por lá. Então, se não for difícil para vocês, não for doer a ponta do dedo, clica lá no se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro. Também, se você, eu prefiro acompanhar pelo Spotify, não tem problema nenhum, nos acompanhe por lá, siga por lá, avalie o podcast. E não se esqueçam de acompanhar a gente também no Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além desse podcast, conteúdos completamente diferentes. Lembrando que aqui a gente faz conteúdos que vão, muito frequentemente passam de 1 hora. Lá, esses dias, o meu conteúdo passou de 1 minuto e 30 e a gente não conseguiu publicar porque tem o limite lá do Reel. Então, assim, gente, 1 minuto e meio. Então, é uma coisa completamente diferente. E acho que vale a pena. É legal também. Às vezes, rapidinho ali, para dar uma desestressada, você que é aficionado por corrida pode consumir ali um conteúdo de corrida bem mais rápido. Por fim, para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui e quiser garantir a sustentabilidade, a longevidade deste projeto, que é totalmente independente, puder contribuir no nosso Apoia-se, lembrando que nós temos várias faixas de contribuição com recompensas progressivas, mas já na primeira faixa você tem acesso ao que eu acho que é o principal, que é o nosso episódio bônus semanal para apoiadores. O episódio que é como esse aqui. Esse aqui quase virou bônus. No final a gente mudou rapidamente. Vamos fazer um outro de bônus aí para o mês de outubro. Mas vai ser conteúdo técnico, assim como esse. Então, se você quiser aprender mais sobre treinamento de corrida, se você quiser aprender mais sobre como melhorar a sua performance, como prevenir lesões, como se tornar um corredor e ter uma jornada do corredor melhor, considere se tornar apoiador. E eu vou dar um último aviso aqui. Se você é um empreendedor do ramo da corrida, se você conhece algum empreendedor que está procurando uma forma de divulgar algum produto ou serviço, passa o contato da gente que a gente vai conversar. É óbvio que a gente não vai fazer patrocínio com nada que a gente não se identifique, tá? Então, seria uma conversa, mas a gente está em busca de patrocinadores para esse podcast. Se você for um dono de empresa ou trabalhar numa empresa ou conhecer alguém e quiser recomendar, lembre-se que a gente já tem as cotas definidas aqui para patrocínio para este podcast. Chega de falar sobre isso, vamos lá pro tema. Vamos falar de pliometria e vamos começar com os exemplos e progressão, Murilo. Boa, maravilha. André, a gente gravou recentemente um episódio sobre educativos de corrida, né? E uma das coisas que nós mencionamos é esse componente de velocidade, de explosão de grande parte dos educativos de corrida. E por eles serem exercícios que você realiza na altura do chão, você não parte de nada mais alto, você não tem ali um salto hiper master, blaster alto, então eles são um início, digamos assim, de exercícios de pliometria de mais baixa intensidade para iniciantes, pessoas que estão começando. Os exercícios educativos, por exemplo, realizar um skipping, né, elevação do joelho, feita com bastante velocidade, pode ser considerado um exercício de pliometria de baixa intensidade para iniciantes, tá? Então, é um bom exemplo ali. Quando a gente começa a progredir, André, a gente, por exemplo, fazer um salto contra movimento, né? Nada mais é do que você partir da posição ereta, você realiza um agachamento e salta logo em seguida, obviamente que com bastante velocidade, buscando um salto com a maior altura possível. Você pode fazer isso uma vez, você pode fazer vezes consecutivas, toda vez que você aterrissa no chão, você rapidamente agacha e parte para o próximo salto. É um exercício de pliometria já com uma intensidade um pouco mais alta do que os exercícios educativos. É só um ponto, gente, reforçar aqui, exatamente o que o Murilo falou. Então, vamos supor, você vai fazer um salto, você agacha, você pula, então você vai fazer aí um salto explosivo, aí lembrando da decepção da minha física com a minha capacidade explosiva, você pula
E aí, quando você amortece, não é para você amortecer e ficar mole. É para você amortecer e já pular de novo. É justamente Uhum, esse. Você tem que se imaginar como meio que uma mola, assim. Minimizando o uhum. tempo de contato com o solo e concentrando na fase explosiva. Eu aconselho até, gente, você que, como eu, às vezes gosta de treinar academia com fone, é a hora que você tem que pausar a música. Porque Hum. você precisa estar concentrado para fazer bem feito. E não adianta fazer por fazer, tem que fazer bem feito. Né? Então, esse é um ponto importante. Perfeito, André. E aí, uma outra progressão, a gente pode continuar ali na altura do solo, a gente pode fazer alguns exercícios mais unilaterais. Então, por exemplo, um afundo alternado com saltos também. Então, a gente vai ter ali uma força maior na perna que está à frente. Então, afundos, com toda vez que você sobe, ao invés de só ficar na posição ereta, você realiza um salto, né? Então, é um exercício já bem mais desafiador. Cuidado E com essa aí, André, progressão, né? Que assim, é uma coisa que isso. é um pouco. Às vezes as pessoas não Tem que param para ser bem pensar, né? gradativo. Tá fazendo um salto bilateral e passa para um salto unilateral, no mínimo Uhum. você dobrou a carga. E isso é uma coisa Sim. que às vezes é um pouco perigoso, porque eu mesmo já quebrei a cara com isso, né? Eu tava fazendo lá eu fazia os hops com bilateral. Então você basicamente ficava em pé e pulava meio com a perna esticada e dura, assim, justamente para pegar ali a musculatura do sólio, o gastrocnêmio. Aí eu fazia, vamos supor, 3 séries de 1 minuto bilateral. Aí eu fui fazer, não, fazer Uhum. 3 séries de 1 minuto unilateral. Não, é muita progressão. Você não tá um dia Uhum. fazendo 3 séries de 15 com supino e você passa para 3 séries de 30. Ninguém faz isso. Uhum. Né? Então toma cuidado nessa progressão. O que você pode fazer? Você estava fazendo 1 minuto bilateral, você vai começar com 20 segundos unilateral. E mesmo Uhum. assim vai ser uma progressão. Então aí você vai devagarzinho transicionando. Ou você faz, sei lá, 30 segundos bilateral e 10 segundos com cada perna. São progressões, porque Uhum. senão você dá um salto muito grande. O que aconteceu comigo? Eu raramente Uhum. tenho lesão muscular. Nesse bendito dia que eu fui fazer a progressão do bilateral para o lateral, eu fiz uma contratura no gastrocnêmio à direita. Não foi uma lesão muito grave, mas eu fiquei uma semana com uma dor no gastrocnêmio totalmente fora da curva. Devo ter feito um estiramento, alguma coisa ali, porque é uma progressão muito abrupta. E aí eu Uhum. tomei bronca da minha filha e falei assim, não, André, você não pode progredir o mesmo tanto pro unilateral, você tem que Uhum. diminuir o tempo. Aí depois, hoje em dia, eu consigo fazer. Cuidado com essa progressão. Exato, tem que ser aos poucos para que você dê o tempo suficiente para o seu corpo se adaptar. E aí, André, a gente pode partir agora para saltos partindo de lugares mais altos, né? Os Uhum. famosos drop jumps. Então, você pode pegar, por exemplo, um step de 20 centímetros, mais ou menos, e você sai de cima desse step em direção ao solo. Então você coloca um pé um pouquinho fora do step, o outro fica em cima do step. Você vai permitindo com que o seu corpo se desequilibre para frente, aterrissa com os dois pés, realiza o seu agachamento e salta bem alto. Essa é uma progressão bem comum, é o drop jump. E Esse aí a gente cansa. pode, cansa muito, a gente pode progredir também a intensidade do drop jump conforme a altura do local onde a gente vai partir. Então, eu mencionei aqui um exemplo de 20 centímetros, a gente pode ir para 40 centímetros, a gente pode ir para 60 centímetros, fazendo com que haja cada vez mais carga, né, no movimento e, consequentemente, a gente tenha que acumular mais energia para realizar o nosso salto em sequência. Então, essa seria uma progressão bem clássica, digamos É, assim, de pliometria. A quantidade de sessões semanais, eu diria ali algo em torno de 2 sessões semanais já seria é, mais do que o suficiente. E a gente pode, André, até mesmo incorporar esses exercícios junto com o seu treino de força já é o que eu faço. tradicional, né? Ou você pode se realizar como, não sei se é o mais adequado, principalmente se você já está realizando exercício de pliometria mais avançados e você, em sequência, vai fazer um treino de corrida muito intenso, mas se de repente você tem uma rodagem de corrida ali, você vai correr 1 hora leve, você pode incorporar alguns exercícios de pliometria antes do seu treino de corrida. Inclusive, um estudo que eu vou mencionar agora, daqui a pouquinho, o protocolo dele foi exatamente esse. Os indivíduos desse grupo experimental realizavam os exercícios de pliometria antes das suas sessões de É. corrida. Então, é uma outra forma interessante de você incorporá-los. E aí, Murilo, o que eu acho assim importante? Eu acho importante fazer um exercício de pliometria mais focado ali em panturrilha, né? Então, por exemplo, o salto de lateral com a perna esticada, né?
ou bilateral, Uhum. em que aqui a ideia é não você flexionar o joelho, porque a hora que você flexiona o joelho, você começa a usar muito quadríceps. É você saltar com a perna esticada mesmo. E Uhum. aí justamente você vai sentir uma sobrecarga muito grande em gastrocnêmio famosa panturrilha. Então eu Uhum. incluiria sempre um desse. E obviamente, esses saltos que o Murilo falou, que é o salto de uma certa altura, né? Como é que você usou o termo, Murilo? Desculpa. Ou drop jump. Drop jump. Aí você tá pegando glúteo, você tá pegando quadríceps. Talvez na fase que você agacha e salta, você tá pegando um pouco de posterior. Então são os músculos mais importantes da corrida. Não precisa fazer 15 saltos. Você fazer 2, 3 saltos ali, pegando. Eu faria um pelo menos para panturrilha, que são bem específicos, e um pelo menos para essa para o restante, né? Quadríceps, posterior, glúteo. Uma coisa que é Uhum. interessante e que acaba que eu tenho feito, porque eu tive síndrome do trato iliotibial, e eu acho que é muito interessante, é fazer saltos com movimentação lateral. Isso é muito importante, principalmente para glúteo médio, né? Então, Uhum. o que eu faço? Eu apoio a perna de trás no banco, a perna da frente fica no solo e eu vou pulando de um lado para o outro. Então, você deixa o joelho semiflexionar e pula. E só que você vai para um lado e para o outro. E aí é engraçado que você está pulando, você sente um pouco de quadríceps, mas onde você sente mais é o glúteo médio, né? Que Sei. é na região do bumbum, a região lateral, assim, começa a queimar, é impressionante. Então esse é outro, que a primeira vez que eu fiz, no dia seguinte, dor muscular no glúteo médio, né? E é muito Uhum. importante, principalmente para aqueles corredores que têm a tendência a ter o quadril um pouco mais instável, aquele quadril que desaba, né? Uhum. Então é um exercício bastante interessante também para ser incluído. E aí, Muito bom. E assim, sabe, André, pode falar. não, desculpa, só complementando, você mencionou o exercício de pliometria focado em panturrilha, um exercício bem utilizado nesse sentido e que tem até estudo que mostra a eficácia da inserção desse tipo de exercício na performance de corrida, é pular corda. Pular corda Sim, é um excelente exercício para você treinar esse componente elástico de panturrilha. exatamente. E aí o que eu vou falar assim, para quem está perdido, eu vou falar o que eu faço, não é recomendação, é apenas um exemplo. O que eu faço? Eu Uhum. faço treino de força na terça e na quinta. Na terça, eu faço um treino mais completo, em que eu faço membro superior, eu faço bastante abdominal, eu faço 2 exercícios para cada grande grupo muscular, então eu faço 2 exercícios para quadríceps, 2 exercícios para panturrilha, então fica um treino grande e eu já faço um pouco de pliometria. Uhum. Já na quinta-feira, o que eu faço? O que eu fiz foi uma mudança para esse ciclo, eu acho que eu tive grandes frutos dessa mudança. Eu tirei a parte de membro superior da quinta-feira, então membro superior eu só faço na terça-feira, e foi o suficiente para eu manter as cargas, não precisei diminuir nada, eu mantive tudo. É, E aí na quinta-feira eu faço apenas um exercício para quadríceps, para posterior, e eu foco muito em pliometria. Né? Então, assim, Uhum. acaba. E é rápido, gente. Não é uma coisa demorada, assim. O meu treino de quinta acaba sendo até um pouco. De terça demora um pouco mais de uma hora. Né? O de quinta é 30, 40 minutos. E aí eu acabo complementando fazendo alguma outra coisa aeróbica. Então, assim, 2 vezes por semana tá mais do que suficiente. Tá mais do que suficiente. E um ponto que eu acho que é importante a gente falar, Murilo, até eu tenho um estudo que eu selecionei, eu vou botar aqui nas referências, eu vou tentar resumir ele rapidamente aqui, sem entrar em grandes minúcias científicas. Pliometria é melhor que treinamento tradicional de força? Não. O padrão ouro ainda é treinamento de força. Tá? Então isso é Uhum. importante a gente falar. Né? A quem não sabe, a gente tem um episódio inteiro sobre treinamento de força, em que a gente destrincha como fazer, a gente fala aí nossos exercícios favoritos, embora ninguém possa dizer que um é melhor que o outro, tal. Tem aqueles que se encaixam mais aí na biomecânica da corrida, mas assim, o exercício de força, se tiver que fazer uma coisa, faça o exercício de força. Tem muito mais literatura, inclusive o estudo que eu tô falando, ele comparou e o que ele viu? Nada é pior do que força tradicional, né? O exercício de alta intensidade, né? Com muito perto da carga máxima, versus pliometria. O que ele Uhum. provou? O melhor de todos, força. Segundo melhor, pliometria. Pior de todos, não fazer nada. Então, Uhum. o que isso significa na prática? Se tiver que fazer só um, faz força.
né? Sim. Então, para aquele corredor que não faz na academia, você vai fazer o tradicional da força. Para aquela pessoa que já faz treinamento de força, quer ter um ganho a mais de performance, ou principalmente, como eu, sofre com lesão, principalmente lesões tendíneas e tudo mais, a pliometria pode ajudar bastante aí a melhorar a sua corrida e, consequentemente, ter esse componente final aí da reabilitação, que para mim foi um divisor de águas, porque eu tinha uma lesão que era recorrente, no momento em que eu botei a pliometria, não dá para dizer, porque pode sempre reaparecer, mas por hora eu não tive mais nenhum flare no meu Aquiles. Então eu estou conseguindo manter muito bem e eu dou grande parte disso à pliometria. Boa, André. E esse estudo que você mencionou, ele é bem robusto, né? É uma revisão sistemática. Exato. Com 22 estudos, recente, de 2022, e o achado foi esse, né? Então é algo assim meio incontestável atualmente. Mas, André, eu tenho um ponto aqui que, assim, a opinião minha, né? A pliometria, ela é interessante porque ela é muito fácil, né, de ser realizada. E até o outro estudo que eu vou mencionar agora em sequência, até intervenções bem curtas, né, de 6 semanas, já mostram ali uma eficiência bem interessante, né, desse protocolo de treino. E não é que a pessoa ficou 1 hora saltando, não, ela realizou poucas repetições, 2 vezes na semana, e já teve ali um resultado bem expressivo, né? Claro que o treino de força, além de melhorar a economia de corrida, tempo contra relógio, etc., coisas que essa revisão mencionaram, tem outros milhares de benefícios, né? Mas talvez para alguém que tenha pouquíssimo tempo, claro que a gente também pode pensar num treino de força É isso que eu ia que se falar. encaixa ali em 15, 20 minutos, é meio que desculpa, né? Mas assim, de repente você incorporar 2 vezes na semana educativos de corrida ali no sentido também de melhorar a sua pliometria, o seu componente elástico, melhorar a economia de corrida, pode ser interessante e é facilmente aplicável, né? Mas não é tanta desculpa, porque treino de força a gente pode resolver ali em 15, 20 minutos tranquilamente. Exatamente. Então, assim, eu vou ser um pouco... Talvez alguém me ache um pouco intransigente aqui. Não tem desculpa. Então, se você quer melhorar na corrida, você está sofrendo com lesões e tal... Eu perdoo aquele cara, assim, cara, eu corro 100 km por semana há 15 anos, nunca tive uma lesão, conquistei tudo que eu queria na corrida sem força, não quero fazer. Tá bom. Você vai deixar de colher todos os benefícios para a saúde, né? Então ganho de massa óssea, melhora do perfil metabólico, melhora de índice glicêmico, tudo isso que o exercício de força traz, mas tudo bem. Em relação à corrida eu não posso falar com você, mas eu sei que esse cara é exceção, né? Se você, cara, comprar um kettlebell, para quem não sabe, é aquele pezinho assim, que tem uma alcinha e uma bolinha no meio, assim. Compra um kettlebell, compra um tatame e faz na sua casa à noite, a hora... eu tenho um filho pequeno, a hora que você botou ele para dormir, você vai ali, faz 15 minutos, faz uns agachamentos, faz umas elevações com kettlebell, você saiu do zero pro muito bom. O excelente, você ia ter que fazer um pouquinho a mais, mas você saiu do zero pro muito bom. Então, não tem desculpa. Perfeito, André. É isso. E que mais? Agora vou mencionar esse outro estudo. O outro estudo, André, é um estudo um pouco mais antigo, de 2014. É um ensaio clínico randomizado, então não foi uma revisão, né? Então foi um ensaio clínico que teve como principal objetivo analisar os efeitos do treinamento de pliometria sobre o desempenho de força explosiva e resistência em corredores de média e longa distância. Tá? Foram atletas mais avançados, então de nível competitivo nacional e internacional, do Chile, né? Foram 36 atletas analisados, 22 homens, 14 mulheres, divididos em 2 grupos, né? Então 2 grupos com 18 atletas em cada um dos grupos, um grupo controle que não realizou treino de pliometria e outro grupo experimental que realizou exercícios de pliometria. Foram só 6 semanas de intervenção, por isso que eu falei, olha que interessante, né? 6 semanas, pouquinho, 1 mês e meio, já foi o suficiente para a gente ter achados bem expressivos. 2 sessões na semana de exercício de pliometria para esse grupo experimental. E os exercícios eram drop jump, então esse salto partindo de uma posição mais elevada, e aí os indivíduos realizavam 20 repetições partindo de 20 centímetros, 20 repetições de 40 centímetros e 20 repetições partindo de 60 centímetros de altura. Ou seja, 60 repetições em cada uma das sessões semanais, e foram 2 sessões semanais. O que eles mediram aqui? Mediram salto contra movimento, então parte da posição ereta,
agacha-se rápido e salta-se em seguida e analisa-se qual foi a altura que esse indivíduo conseguiu saltar. A altura do salto em drop jump de 20 e 40 centímetros, então muito semelhante, mas parte de 20 centímetros e depois de 40 centímetros, e faz a análise de qual altura o indivíduo saltou. Sprints de 20 metros e uma corrida de 2,4 quilômetros. E aí foi muito interessante porque em todas essas 4 variáveis o grupo controle, ou seja, aquele que realizou o exercício de pilometria, teve resultados mais expressivos do que o grupo experimental, aquele grupo que não realizou esses exercícios de salto. Então isso foi bem interessante, foram resultados bem expressivos de algumas dessas variáveis, o resultado chegou assim, uma melhora de 18% em um desses saltos, agora não me recordo em qual deles exatamente, mas foram resultados que variaram de 8% até 18%, então é algo bem significativo em pouco tempo e com algo que ali talvez eles tenham despendido 5, 10 minutos no máximo ali antes das suas sessões de corrida realizando esses saltos. Muito bom, Murilo. Bom, eu acho assim, Murilo, para finalizar aqui, não sei se tem algum ponto aí que você ainda precise colocar, mas assim... Não, tem os cuidados que eu gostaria de falar, quais cuidados a gente tem que ter. Isso. Era justamente esse o ponto que eu ia falar. Eu vou falar aqui sobre alguns, depois você complementa. A primeira coisa, gente, é cuidado na progressão. Já falei e vou repetir, né? São exercícios de alta demanda osteoarticular, né? Você quer que o tendão seja esticado e contraído. Você quer que, como o Murilo, acho que ele vai falar, você quer fazer isso numa superfície dura. Você quer fazer isso com um tênis mais rígido. Então, sobrecarrega todos seus ossos. Então, para quem tá aí, tô saindo de uma canelite. Eu até acho que para quem tem canelite e tal, a pliometria pode ajudar no longo prazo. Mas no curto prazo, essa introdução tem que ser muito cautelosa. Então procure alguém habilitado ou faça com muito cuidado. E outra, não negligencie o treinamento de força tradicional. Acho que seriam essas duas recomendações assim pra pessoa, como sempre, o meu medo, né? A pessoa escutar aqui e falar, ótimo, semana que vem eu vou fazer. Né? E outra coisa, em que momento? Eu tô aqui como eu aqui, polimento da minha maratona. Semana passada foi meu pico de volume. Vou introduzir pliometria, pelo amor de Deus. Comece isso numa fase de base. Ou assim, não tenho nenhuma prova à vista. Tô aqui o meu volume está mais ou menos estável, minha intensidade está mais ou menos estável. Eu acho que é uma boa oportunidade para colocar aqui um a mais no meu treinamento. Legal. Então, assim, seja inteligente no momento em que você vai introduzir isso no seu treinamento. Né? Então, perto de prova, período de polimento, estou fazendo um volume que eu nunca fiz na vida, não é a hora. Né? Não é a hora. Acho que isso aí e mesmo, André, aquele indivíduo que já está acostumado a realizar exercício de pliometria na sua rotina, se ele começa a chegar perto de um final de ciclo para uma prova, começa a aumentar muito, o volume está alto, exercício de intensidade, exercícios ali em ritmo específico de prova, etc. Ou seja, a carga de treino está muito alta do ponto da parte da corrida, vale a pena você tirar um pouquinho o pé nos exercícios de pliometria, nos exercícios de força. Então, se de repente... Exato. Então, se a pessoa está realizando, 3 sessões na semana de treino de força, passa para 2. De repente, no final de ciclo, passa para 1. É total manutenção. Né? O corpo é um só. Não adianta você querer abraçar o mundo e tá ali no topo em todos os sentidos. Então, se aumentou a carga de treino na corrida, você talvez tenha que diminuir um pouquinho no seu treino de força. No período de base, talvez você possa caprichar um pouco mais. Começa a pegar um pouco mais pesado na força, trabalha a força melhor, mas depois você vai reduzindo, porque senão o seu corpo não dá conta de assimilar tanta carga assim. Perfeito. O que mais, Murilo, que você ia falar alguns outros pontos sobre cuidados e erros comuns? Não, cuidados e erros comuns eu acho que é bem isso, André. A progressão que você mencionou, tomar cuidado para você realizar sempre o exercício com rápida velocidade, você utilizar um chão duro também. Vale a pena se filmar. Acho que uma dica legal é se filme. Assim, eu sei que às vezes dá vergonha na academia, mas filme, porque é importante você ver como que tá o tempo de contato com o solo. Às vezes você pode até comparar, comecei hoje, daqui a 4 semanas, repete o vídeo. Vê se você mudou, vê se você diminuiu o seu tempo de contato com o solo. Se for um exercício de salto, se você tá conseguindo saltar mais alto.
Inclusive, gente, um outro ponto importante em relação à progressão de carga. Uma outra maneira de você progredir a carga é você não fazer saltos com força máxima no começo. Então, por exemplo, você saiu lá de um banco, caiu e pulou. Uma coisa é você sair e dar um pulinho. Outra coisa é você sair, acumular energia e dar um pulo de força máxima. Eu aconselho, primeira vez que você vai fazer na vida, faz com esforço submáximo. Então você vai lá, amortece e pula um pouco. Foi tudo bem. Semana seguinte, ou sei lá, 2 semanas depois, não, tô bem e tal, vou fazer um esforço mais até você chegar no esforço máximo. Isso é uma outra maneira de você dosar a intensidade. Você está fazendo hops, né, os saltitos assim com a perna esticada para panturrilha, com bilateral. Vai passar por unilateral, em vez de fazer com toda a força, diminui um pouquinho a intensidade, a amplitude desse salto, né, para você sentir, né? E eu garanto, gente, quero que comentem aqui. Se você nunca fez, você vai fazer lá um pliometria pela primeira vez. Eu quero que você me fale se você sentiu a fadiga, porque é gritante a diferença. Se fizer bem feito, você vai falar, caramba, isso aqui realmente pega. E pega mesmo, gente. Com certeza. E ao mesmo tempo, é louco isso. Isso que é o legal, né? Você faz, você fica quebrado. Daqui a um mês você tá fazendo, não tá sentindo nada. Ou seja, a adaptação ela vem rápido também, né? Relativamente rápido. Sim. Então é bastante interessante nesse sentido. É isso, André. E é só uma curiosidade que eu lembrei aqui agora, quando a gente falou dos exercícios, fez uma progressão, né, de exemplos de exercícios de pliometria. Um exercício que é bem avançado também, André, eu confesso que nunca passei para nenhum atleta meu, que é você fazer tiros em descida. É um exercício de pliometria extremamente eficiente, fadiga muito a perna, muito mesmo, mas, porque assim, você realizar o exercício explosivo em máxima velocidade, etc., é algo assim, meio subjetivo, né? Tô realizando rápido, não tô, e tudo mais. Agora, quando você faz um tiro numa descida, e quanto mais inclinada essa descida, claro que também não é para exagerar demais. Né? Vai fazendo a Major Nathanael. Exato, tem que tomar cuidado. Mas o simples fato de que você, se você não for rápido no seu tempo de contato com o solo, você vai cair, você vai tropeçar e vai cair de nariz no chão. Então, o simples instinto de sobrevivência ali para você não se machucar faz com que você se obrigue a dar passadas muito velozes com tempo de contato com o solo muito, muito curto. Então é um outro exercício bem interessante de você realizar, e hoje em dia até, é claro que a esteira não é tão dura quanto o chão, tem essa questão também, mas hoje em dia até algumas esteiras têm também a opção de você decliná-la, né? Algumas esteiras mais avançadas. Muito bom, Murilo. Obrigado mais uma vez. Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se você já faz pliometria, se você vai fazer agora. Se você fizer uma sessão, quero que você fale aqui, pô, senti a sessão. E fala se você já testou, não ajudou em nada, ou se foi, como foi pra mim, algo que ajudou bastante. Fala aí que eu quero saber. E comentem, gente. Eu adoro quando vocês comentam. Pra mim é um prazer. Vocês devem ter percebido que eu tento responder a todos, né? Talvez eu tenha falhado com um ou outro, acho que não. Mas eu sempre tento responder e a gente fica muito feliz quando vocês engajam e comentam e falam as experiências de vocês, beleza? Isso aí. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, Murilo. Até. Valeu, André.